Deus pelo privilégio de estar com os irmãos, sempre uma alegria poder estar com os irmãos adorando a Deus, e também pelo privilégio de estarmos dividindo algo da palavra de Deus com os irmãos. Deus abençoe nosso pastor, nossa pastora, o Zé Carlos também, a Deise, o Carlos e o Alexandre, nossos líderes aqui, o irmão que tem nos escalado. Deus abençoe também os irmãos da missão, o Júnior, a Andréia, a Juliana e a Silvia. Deus abençoe vocês, Everton também, que está ali conosco, nos ajudando nessa noite. Queridos, eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Marcos 16 e o versículo 1. Vamos ler do 1 até o versículo 4. 1 ao 4. Amém, irmãos? Amém. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Amém? Pode tomar pela cena. Ele disse que provavelmente até então e até hoje, em toda a história, desde que o sábado foi instituído no judaísmo, nunca houve um sábado como esse que Marcos está mencionando ali no versículo 1. Nós estamos falando de um sábado que sucedia a morte de Cristo. Então, se por um lado Cristo havia, enfim, pagado pelos nossos pecados, bebido o cálice que o Senhor havia lhe preparado, se Cristo agora descansava por ter consumado a obra que ele havia sido designado a cumprir, por outro lado, nós temos também discípulos que sofriam, que viviam um momento de confusão, viviam um momento de incertezas, um momento de medo. E de outro lado também aqueles que não se renderam a Jesus, os judeus que endureceram o seu coração, aqueles judeus que endureceram o seu coração. E esse comentarista diz que provavelmente nunca num sábado os sacrifícios do templo ou os ofícios do templo foram tão abomináveis ao Senhor como naquele sábado. Aqueles homens tinham sangue nas mãos, aqueles homens tinham matado o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então, isso me chamou muita atenção, e aquele comentarista dizia que esse sábado não houve e não haverá sábado semelhante a este, em que Cristo está no pós-consumação da sua obra, os seus discípulos em um sofrimento imensurável, e ao mesmo tempo os judeus, os incrédulos, com sangue nas mãos, por terem matado o Filho de Deus. Não era um sábado comum, não era um sábado qualquer, e a Bíblia diz que assim que passou o sábado, 3 mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir a Jesus. Provavelmente, como Jesus foi morto na sexta e sepultado na sexta antes que iniciasse o sábado, diferente da nossa cultura ou da nossa forma de contar os dias, o sábado ele começava no final da tarde de sexta. Então Jesus foi sepultado na tarde de sexta, um pouco antes de se iniciar o sábado. Então aquelas mulheres provavelmente não conseguiram ungir
Jesus a tempo na sexta, e no sábado não poderiam fazê-lo, e também não poderiam nem comprar aromas, especiarias para ungir Jesus num sábado. Então elas esperam o domingo, e a Bíblia diz que bem cedo, ao nascer do sol, elas vão até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Então, assim que elas conseguem, assim que elas podem, elas compram aromas, compram especiarias, e ao nascer do sol vão até o túmulo em que estava Jesus, vão até o sepulcro em que estava Jesus para ungir. Elas não conseguiram ir antes. Na sexta foi tudo muito rápido, porque precisava se terminar antes de começar o sábado, e no sábado não era permitido se fazer isso. Então elas vão no domingo. E eu fico pensando, irmãos, no que havia no coração daquelas mulheres nesse momento. Nós estamos falando, por certo, de mulheres que estavam enfrentando um tempo de dor, assim como os demais discípulos de Jesus, de sofrimento, de tristeza, de lamento, de profundo pesar. Mulheres que com certeza estavam vivendo um momento de incertezas, de confusão, Nesses momentos o ser humano parece sem saber o certo o que fazer, sem saber para onde ir, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Um momento com certeza de incertezas, de confusão, de medo, porque a situação dos cristãos para com os judeus não era boa naquele momento. Eles haviam matado Jesus, eles quase que prenderam Pedro antes de matarem Jesus. Não prenderam porque Pedro negou que era um seguidor de Jesus. Então o momento para os cristãos não era bom naquele momento. Então, por certo, também um tempo de medo, de aflição, de temor com o que ia acontecer, com o que não ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, irmãos, vemos 3 mulheres indo ao sepulcro de Jesus para ungí-lo. Era um hábito comum da época, e de ungir, nem todos os mortos passavam por isso, mas alguns mortos passavam por esse momento em que eram tratados, ungidos com especiarias, com aromas, para que o mau cheiro da decomposição não fosse tão forte, não fosse tão significativo. E elas vão até Jesus. Então, me chama a atenção que nós estamos falando de pessoas que estavam num momento de dor, num momento de tristeza, de aflição, de perda, num momento com certeza de incertezas. Será que esse não era o Messias? Será que nós nos enganamos? Será que ele não vai voltar? Será que terminou tudo? E ao mesmo tempo um tempo de medo, porque a situação dos cristãos não era favorável. Mas nós vemos essas mulheres indo até Jesus. Então, mesmo que se trate de um tempo de aflição, de um tempo de incerteza, de um tempo de medo, nós vemos que havia algo que movia elas a irem até Jesus, que movia elas a fazerem algo, a entregarem algo, a ofertarem algo a Jesus e por Jesus. Então, ainda que fossem corações aflitos, corações cheios de dúvidas, corações temerosos, também eram corações agradecidos ao Senhor. Também eram corações que desejavam fazer algo para o Senhor. Também eram corações que desejavam oferecer algo para o Senhor. Também eram corações que desejavam entregar algo ao Senhor. E mesmo, irmãos, veja quando João narra o sepultamento de Jesus, João diz que Nicodemos e José de Arimateia já haviam colocado especiarias, envolvido Jesus
especiarias. Então, a rigor, Jesus já tinha tido recebido esse tratamento, esse bem, mas ainda assim, irmãos, no coração delas havia um desejo de entregar algo, de oferecer algo, de fazer algo. Mesmo que alguém já tivesse feito aquilo, elas sentiam uma necessidade de entregar algo ao Senhor. O fato de alguém já ter ungido Jesus ou ter colocado especiarias em Jesus não tirou delas o desejo de também fazer isso. Jesus já tinha especiarias, mas talvez elas pensavam, mas eles ainda não têm as nossas especiarias. Jesus já foi talvez ungido, mas ele ainda não foi ungido por nós. Esse era o sentimento daquelas mulheres. É interessante, irmãos, porque o fato dos outros fazerem algo ao Senhor não nos isenta de fazer também. O fato de Nicodemos e José de Arimateia terem colocado especiarias em Jesus não isentou elas e não tirou delas o desejo de ungir Jesus, de levar aromas, de levar especiarias até Jesus. Então, aquilo que é feito para o Senhor, que o outro faz pelo Senhor e para o Senhor, não pode me isentar de fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu devo fazer. Talvez elas pudessem pensar, não, mas já fizeram, mas já ungiram, já colocaram coisas de bom cheiro, nós não precisamos mais. Mas havia esse desejo de entregar algo, havia esse desejo de ofertar algo, havia esse desejo de oferecer algo. Então elas saem e vão em direção ao túmulo de Jesus. Assim que foi possível, assim que terminou o sábado e elas conseguiram comprar as especiarias, elas foram. Ao nascer do sol, elas vão em direção ao sepulcro. E diz o versículo 13, irmãos, que quando elas estavam indo, quando elas estavam se dirigindo ao túmulo, elas perguntam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Elas se dão de conta: quem que vai tirar a pedra? A gente está indo ungir Jesus, a gente está indo oferecer algo a Jesus, mas como que a gente vai entrar lá? A Bíblia diz que a porta era pesada, era muito grande, era algo que precisaria de muitas pessoas, de força para remover, e elas não se deram conta. Quando elas viram, já estavam no caminho. Talvez se elas tivessem pensado isso antes, teriam organizado melhor, teriam levado mais gente com elas, mas elas não perceberam. E quando elas estão no meio do caminho, irmãos, é que elas se dão de conta quem que vai tirar a pedra, quem que vai remover a pedra. E mais que isso, outra coisa que elas nem se deram de conta eram os próprios guardas, que tinha guardas cuidando do túmulo de Jesus, e elas nem se deram de conta. Talvez naquele momento ali de confusão, de perturbação, de temor, um momento de perca, de luto, ficaram tão desapercebidas que nem se deram de conta que ia precisar alguém para abrir a porta, para tirar aquela pedra, ia precisar de alguma forma de não ser visto e não ser pego pelos guardas, mas elas nem se deram de conta. E às vezes parece que o Senhor permite que a gente faça isso, né? Que a gente não se dê conta de certas coisas, e a gente se dá de conta no meio do caminho, mas daí já não dá mais para voltar. Mas a gente se desse de conta lá no início, a gente nem tinha ido, a gente nem tinha saído, a gente nem tinha tomado uma atitude. Mas Deus parece que permite que elas saiam sem lembrar dos guardas e sem lembrar da pedra. E no meio do caminho, elas se dão de conta: quem vai tirar a pedra? A gente não consegue, a gente não tem força, nós somos três, três mulheres, não vamos conseguir tirar aquela pedra. Mas diz a Bíblia, no versículo 4, e aqui que eu quero meditar com os irmãos,
que quando elas chegaram perto do túmulo, elas viram que a pedra já estava removida. E quantas vezes, irmãos, a gente se aflige com pedras que o Senhor já removeu? Quantas vezes a gente se preocupa, se inquieta, se ansia, como é que eu vou remover? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar? Quando na verdade Deus já fez. Quando na verdade Deus já removeu. Há uns dias atrás eu passava por esse texto na minha leitura diária e parece que esse versículo ficou maior que os outros, né? Em modo de expressão. Mas aquela coisa que você está atento assim, vê aquilo e parece que aquilo te faz perceber algo da parte do Senhor. E o Senhor fala conosco. Elas estavam indo preocupadas com quem que vai remover a pedra, e a pedra já tinha sido removida. A pedra já foi removida. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração se inquieta, o nosso coração se perturba, o nosso coração se preocupa com coisas que o Senhor na verdade já fez. Se preocupem se nós vamos conseguir fazer algo que na verdade o próprio Deus é que vai fazer. Algo que o próprio Deus já se responsabilizou. E Deus me fazia entender isso. A pedra já saiu. A pedra já foi removida. Coisas que muitas vezes a gente acha que vai depender da nossa força, da nossa estratégia, da nossa habilidade, do quanto de gente tem conosco, mas é Deus que já se responsabilizou. É Deus que vai cuidar. Então, o resumo, irmãos, em resumo, que eu vim dizer para os irmãos hoje, com a graça de Deus, é que a pedra já foi removida. O Senhor já fez o que precisava fazer. É que o Senhor já fez aquilo que não estava ao teu alcance fazer. O Senhor já operou aquilo que não estava ao teu alcance operar. Deus já removeu a pedra. E quando nós percebemos isso, eu quero refletir algumas coisas aqui sobre isso, que a pedra já foi removida. Nós podemos perceber o quanto, irmãos, muitas vezes, né, o nosso coração, a nossa alma, ela se inquieta em fazer, em cuidar de coisas que Deus já cuidou. Quando o nosso coração muitas vezes nos leva a se preocupar em fazer coisas que Deus já fez. Quando o nosso coração muitas vezes nos leva a ficar inquieto, ficar aflitos em resolver coisas que o céu já resolveu ou que o céu é que vai resolver. Nós vemos isso de forma muito clara. Elas estavam preocupadas em cuidar algo do qual Deus já tinha cuidado, em fazer algo que Deus já tinha feito, em abrir algo que Deus já tinha aberto. A intenção era melhor, a intenção era nobre, a intenção era legítima, mas no fundo elas estavam indo fazer algo que não precisava mais ser feito. Elas estavam indo cuidar do mau cheiro que já não existia. Elas estavam indo cuidar de um corpo que já não estava mais lá. Elas estavam preocupadas com uma pedra que já tinha sido tirada. Mas elas estavam ali, na correria, cedo, caminhando, conversando umas com as outras, como é que vai ser, como é que não vai ser, preocupadas, inquietas, em cuidar, em fazer, em operar aquilo que Deus já cuidou, aquilo que Deus já se responsabilizou, aquilo que Deus já realizou. Não tinha mais mau cheiro para elas evitarem mau cheiro, não tinha mais um corpo para ser ungido, não tinha mais uma pedra para remover, então elas não precisavam se preocupar com aquela pedra. Então, ainda que a intenção dela fosse
delas fosse a melhor, e nós vamos falar disso. A intenção fosse legítima, partisse de um coração sincero, de um coração apaixonado por Jesus. Aquele coração estava querendo fazer coisas que já o próprio Deus tinha cuidado, que o próprio Deus já tinha tratado e colocado a sua mão. Quantos estão entendendo? Como vocês estão entendendo, né? Nem eu estou entendendo, né? Brincadeira. Então, irmãos, como o nosso coração muitas vezes nos leva a querer cuidar do que Deus já cuidou, fazer o que Deus já fez, tratar o que Deus já tratou. Mas ao mesmo tempo, irmãos, vemos que, como em meio a tudo isso, Deus faz muito além, irmãos, do que o nosso coração é capaz de pensar, do que a nossa mente, do que a nossa alma é capaz de imaginar. Porque elas estavam indo cuidar de um mau cheiro, cuidar de um defunto, mas não tinha mais defunto. Jesus já tinha ressuscitado, não tinha mau cheiro lá, porque ele tinha sido muito bem tratado, cuidado por Nicodemos. Não é por isso que não tinha mau cheiro, é porque ele tinha ressuscitado. Não deixou de ter um corpo lá porque roubaram, deixou de ter um corpo lá porque ele voltou a viver. Aquela pedra não saiu de lá, irmãos, por acaso, porque alguma pessoa muito forte tirou. Mateus narra que houve um terremoto e que um anjo, como que um relâmpago, foi visto naquele lugar e ele removeu aquela pedra e sentou sobre a pedra. E aquele anjo, segundo Mateus, Marcos chama de homem, Mateus chama de anjo. Aquele anjo resplandecia, era como um relâmpago, e os guardas que estavam cuidando do túmulo, eles ficaram assombrados e ficaram como mortos, sem conseguir fazer nada. Porque Deus tinha feito muito além, irmão. Porque Deus tinha ido muito além. E muitas vezes, irmãos, nós pegamos Deus e colocamos dentro da nossa caixa, dentro de uma caixinha, que Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado, isso aqui eu faço, isso aqui eu deixo para Deus fazer. Muitas vezes a gente adora fazer isso, né? Cheio de planos, né? Cheio de projetos, cheio de estratagemas, e quando a gente coloca Deus numa caixinha, mas graças a Deus, irmãos, que Ele não entra na nossa caixinha. Ele se recusa a entrar na nossa caixinha e faz muito além do que o nosso coração, do que a nossa alma, do que a nossa mente é capaz de conceber. Elas esperavam resolver um problema de mau cheiro, mas já não tinha mau cheiro. Elas esperavam cuidar de um corpo, mas não tinha mais corpo. Elas estavam preocupadas com o que iam fazer para tirar uma pedra, mas o céu bradou e removeu aquela pedra. Não, Deus faz além, irmão. Deus faz além daquilo que o nosso coração limitado, vago, incrédulo, inseguro é capaz de pensar, é capaz de conceber. E para finalizar, irmãos, você não já sabe, né? Quando o pregador diz que vai finalizar, não é 100% verdade, né? É quase uma fake news, né? Mas vamos se encaminhando para finalizar. Nós vemos, irmãos, então primeiro nós vemos como o nosso ser, o nosso coração é capaz de nos levar a querer fazer coisas que Deus na verdade já fez. Como Deus, apesar disso, faz muito além daquilo que nós concebemos. E por último, irmãos, que nós vemos aqui que Deus não despreza, irmãos, uma adoração verdadeira. Deus não despreza uma adoração legítima, um serviço que vem do coração, uma obra que vem do coração, uma obra feita com sinceridade, uma obra feita com temor, com amor, com zelo. Deus não despreza. Elas foram
já não precisava ser feito, saíram de casa para resolver um problema que não existia, para tirar um mau cheiro que não tinha, para ungir um corpo que não tinha, para tirar uma pedra que já tinha sido removida. Mas havia sinceridade. É por isso que o anjo, quando elas chegam, ele diz: eu sei, vocês vieram aqui por causa de Jesus. Ele não está mais aqui. Elas estavam lá por causa de Jesus. Não era por um hábito, não era por uma cultura, não era por uma obrigação. Elas estavam lá por Ele. E como diria o meu amigo Dudu, né? Me palpita, me parece que, entre outras coisas, aquele anjo ficou ali até aquele momento para esperar. Jesus já tinha saído do túmulo. Os homens já estavam desacordados, os guardas já ficaram ali assombrados, não sabiam o que fazer. A pedra tinha sido removida, Jesus levantou e saiu da tumba. Não estava mais ali, mas o anjo ainda estava. Me parece que, embora possa ter ficado por outras razões, uma das razões, provavelmente essa não for a única, é que ele sabia que alguém estava indo até lá por causa de Jesus. Havia 3 corações sinceros caminhando até lá. Havia 3 corações verdadeiros se encaminhando até lá. E ele precisava ficar lá. Ele não podia despedi-las vazias. Ele não podia despedi-las da mesma forma, porque elas estavam ali por causa de Jesus. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais mau cheiro, não tinha mais fogo, não tinha mais pedra, mas elas estavam por causa de Jesus. Deus do céu para mim, eu vou despedi-la sozinha. Fica aí, espera aí, porque tem gente que vai chegar. Espera aí, que tem 3 servas apaixonadas por Jesus que estão caminhando até ali. E elas não vão voltar para casa da mesma forma. Elas não vão se despedir das vazias. E a Bíblia diz, irmãos, que aquelas mulheres não são despedidas dali da mesma forma. Elas são as primeiras das servas de Jesus, dos discípulos de Jesus, até a notícia que Jesus havia ressuscitado. São as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. São as primeiras pessoas que estiveram ali presencialmente e ouviram de um ser, de um homem, de um anjo, que Jesus havia ressuscitado. Então, Deus não deixou, Deus não permitiu que elas ficassem sem resposta, que aquela oferta que elas queriam entregar fosse em vão, que aquela adoração que elas queriam ofertar fosse em vão, que aquele serviço que elas queriam prestar a Jesus fosse inútil. Deus não permitiu. E elas que foram para ungir o corpo, foram para tratar de um mau cheiro, para resolver um problema de um defunto, saíram dali com a maior notícia de todas: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Elas saíram dali com a maior boa nova de todos os tempos, irmão. O Jesus que morreu por nós, Ele está acima da morte. Ele venceu a morte, Ele voltou a viver. Por causa da ressurreição de Jesus, é que nós sabemos que foi o Filho de Deus que morreu naquela cruz, não foi um homem qualquer. Por causa da ressurreição de Jesus, é que nós temos esperança de que um dia nós também vamos ressuscitar. Por causa da ressurreição de Jesus, é que nós temos esperança de que um dia Ele vai voltar para nos buscar. É por causa da ressurreição, irmão. E essa boa nova, esta notícia, foi recebida em primeira mão por aquelas 3 mulheres, contrariando completamente a lógica humana. Um testemunho feminino, um testemunho de uma mulher na época tinha muito pouca valia, muito pouca credibilidade. Mas Deus, na sua soberania, na sua onisciência, na
fazer? Ele fez com que as primeiras a receberem a notícia da ressurreição fossem 3 mulheres, porque havia ali, irmãos, corações desejosos de fazer algo para Jesus, corações desejosos de entregar algo para Jesus, de ofertar algo para Jesus, de oferecer algo para o Cristo. E quando nós pensamos nisso, quando eu pensava nesse texto, nós muitas vezes, nós passando por esse texto, o Senhor assentava isso no meu coração, falava comigo sobre essa palavra, e eu pensando sobre ele, pensava que em última instância aquilo que essas mulheres estavam fazendo, na verdade é o que todos nós fazemos. Elas estavam querendo fazer algo que já não precisava ser feito, querendo resolver um problema que já estava resolvido. E a rigor, em última instância, veja bem, em última instância, essa é a nossa condição. Porque a rigor, Deus não precisaria que eu estivesse aqui pregando. Deus não precisaria do nosso louvor. Deus não precisa da nossa adoração. Mas a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Deus não precisaria, se quisesse, da nossa pregação. Ele mesmo podia pregar e convencer quem Ele quisesse. Mas Paulo disse que Deus, na sua soberania, confiou o tesouro do Evangelho em vasos de barro, para que a excelência seja do Senhor. Então, irmãos, se nós fazemos, nós muitas vezes podemos fazer algo que o Senhor podia fazer, algo que Deus podia fazer muito melhor, algo que talvez os anjos poderiam fazer muito melhor, um louvor, uma pregação, um serviço que poderia ser ofertado para Deus muito melhor. Mas Deus, pela sua graça, irmãos, quando há um coração verdadeiro, quando há um coração sincero, o Senhor responde, o Senhor recebe, o Senhor atenta, o Senhor estende a sua mão, o Senhor estende a sua graça. Deus poderia Ele próprio pregar muito melhor do que eu aqui para os irmãos, mas Deus, na sua soberania, na sua graça, irmãos, Ele nos confia este tesouro em vasos de barro, para que o nome dEle seja glorificado. Deus podia ser adorado como é adorado ininterruptamente no céu, mas Deus, pela sua graça, decidiu encontrar também adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, irmãos, que nós possamos ofertar, entregar o nosso melhor ao Senhor. Continue fazendo, continue entregando, continue ofertando, continue adorando, que Deus vai receber a tua adoração, Deus vai receber o teu serviço, Deus não vai desprezar o teu serviço. Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Podemos muitas vezes fazer as coisas que de forma que talvez a gente se preocupa com coisas que talvez Deus até já tenha feito. Quer fazer coisas que na verdade Deus já decidiu que vai ser de outra forma. Mas Deus vê o coração quebrantado querendo servir. Deus vê o coração quebrantado querendo adorá-lo. E Ele recebe, para que o nome dEle seja glorificado. Vamos ficar de pé nesse momento. A pedra foi removida. O Senhor está aqui nessa noite, Deus, para receber o nosso melhor, para receber o nosso serviço verdadeiro, para receber a nossa adoração verdadeira. Talvez não seja mais bonita, mas que seja verdadeira. Talvez não seja mais qualificada, mais conhecida, mas que venha de um coração quebrantado,
que venha de um coração que faz o que faz por Ele, para a glória dEle, para a honra dEle. Possa não ser notado, que não seja notado, que não seja percebido, mas se for de um coração sincero, Ele vai perceber.